Hoje você viu nascer futuro pregador. É assim que começa, meus irmãos. Eu já falei isso aqui, isso é uma didática importantíssima que as igrejas evangélicas trazem para os seus filhos, para as crianças. Vocês que têm filhos pequenos, vocês vão observar que eles, quando chegarem na idade escolar, principalmente no ensino médio, na universidade, muitos deles vão tomar a frente. Eles vão ser líderes nas suas escolas, porque eles estão aprendendo aqui a se colocar em público, com toda a timidez da criança, com todas as limitações da criança, mas eles estão aprendendo a olhar para um público, né? E isso é muito importante. A igreja evangélica, além de trazer a palavra de Deus, que é o mais importante, ela também nos instrui socialmente, ela nos prepara socialmente para a vida. Isso é de muita riqueza. Para os debates, né? Vocês vão ver essas crianças pequeninas hoje, elas crescendo, elas vão se tornar grandes pessoas, grandes servos de Deus no reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos porque no dia de hoje é considerado no calendário humano, no nosso país pelo menos, nós temos um dia dedicado às mães, a nos lembrarmos das nossas mães, e nós te agradecemos, ó Deus. Muitos de nós ainda temos mães, outros de nós já não as temos. Algumas irmãs são mães, outras estão a caminho de ser. Nós te louvamos, ó Deus, por esta dádiva que o Senhor tem dado à tua igreja. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado porque o Senhor também, no teu conselho, na tua história, escolheu uma mulher para gerar o teu filho. E nós te louvamos pela vida de Maria, nós te glorificamos pela vida daquela tua serva, daquela mulher dedicada ao Senhor, consagrada ao Senhor, a quem o Senhor escolheu para gerar no seu ventre o Senhor Jesus, o Senhor de toda a terra. Deus, nós ficamos encantados, maravilhados com a tua história, com o teu plano, como o Senhor é perfeito. E nós queremos te adorar nesta noite, continuar te adorando e aprender da tua palavra, de como o Senhor tem feito tão bem para nós através da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 16. Nós vamos estar terminando o capítulo 16 de Atos. A partir do verso 27, nós vamos até o verso 40. Atos capítulo 16, versos 27 a 40. Diz assim o texto da palavra do Senhor. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz.
Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Meus irmãos, eu queria falar com vocês hoje a respeito de alguns frutos da fé cristã: a alegria, a justiça e a unidade no corpo de Cristo. Nós terminamos no domingo passado com aquele grande terremoto, uma ação sobrenatural de Deus para libertar Paulo e Silas da prisão e, consequentemente, ele tirou as cadeias, não só de Paulo e Silas, mas de todos aqueles que estavam presos ali naquela prisão. A tendência natural, após um terremoto e sabendo que os presos sairiam fora da cadeia, naturalmente, fez com que o carcereiro, o agente penitenciário da época, ficasse desesperado, e por uma razão muito simples. Havia uma lei romana, uma lei do exército romano, que dizia que quando alguém estivesse responsável por algum preso, e esse preso fugisse, esse alguém responsável perderia a sua própria vida, ele seria morto. Por isso o desespero do carcereiro. O carcereiro, com certeza, acordou com aquele terremoto, assustado, e logo ele pensou: pronto, os presos foram embora e eu vou morrer. Quem era um carcereiro na cidade de Filipos? Muito provavelmente um soldado romano aposentado de baixa patente. Um homem acostumado à violência, um homem acostumado a uma vida dura, a uma vida difícil, um homem acostumado com a criminalidade, e que nessa hora ficou bastante com medo a respeito da sua própria vida, da sua própria segurança. Ele sabia que a sentença sobre ele estava dada, ele seria morto. Eu tenho um irmão, meu irmão de sangue, e o irmão do meio, ele é agente penitenciário já há bastante tempo, está próximo de se aposentar. Ele tem 2 empregos e um deles é agente penitenciário. E realmente a gente percebe que a pessoa trabalhando nesse tipo de trabalho, ela fica mais acostumada com a maldade do ser humano, porque ele vê isso o tempo todo, ele vê isso quase todos os dias. Ele foi durante um bom tempo carcereiro ou agente penitenciário aqui na prisão de Guarulhos, masculina, e realmente foram momentos muito complicados para ele. É muito difícil você estar ali naquele ambiente. Até recentemente está passando uma série na Globo, né, chamada Carcereiros, alguma coisa assim. Eu não tive a oportunidade de ver. Mas, realmente, as pessoas que estão afeitas, trabalhando com esse tipo de coisa, elas ficam mais duras na vida. Elas ficam mais insensíveis a algumas coisas. Elas ficam mais acostumadas a ver a criminalidade, a dureza da vida. Esse carcereiro não era diferente. Esse homem, provavelmente, como eu disse, um soldado aposentado, estava ali numa cidade próspera, numa cidade quase que uma colônia de férias para os soldados romanos aposentados, e ele estava ali fazendo o seu trabalho. E ele ficou bastante apavorado mesmo. E diz o texto, no verso 27, que ele despertou do sono, e vendo as portas abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ele ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Ele ia se suicidar por causa disso. Ele sabia que seria morto e passaria vergonha. Não só seria morto, a família ficaria envergonhada, porque ele perdeu a oportunidade de cumprir uma ordem do exército romano.
Mas Paulo bradou em alta voz, provavelmente ele viu essa situação, e não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Aqui eu vejo uma ação sobrenatural de Deus também. Porque Paulo e Silas provavelmente não fugiriam mesmo. Mas os outros presos que estavam ali, que não eram convertidos ao cristianismo, não estavam entendendo nada do que estava acontecendo em volta deles, com certeza fugiriam. Mas não foi o que aconteceu. Eu não sei explicar, o texto também não nos dá nenhum indício de por que os outros presos não fugiram. Talvez não tivesse dado tempo de fugir, a gente não conhece a verdadeira razão, mas Deus sobrenaturalmente manteve aqueles outros presos ali para que o carcereiro não viesse a ser morto. Muito bem. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Veja bem, por que ele se prostra diante de Paulo e Silas? Aquela jovem possessa de espírito imundo, ela não ficou uma única semana ou um único dia atrás de Paulo e os seus companheiros falando aquilo, olha, eles são servos do Deus Altíssimo e eles os anunciam a salvação. Ela ficou durante algumas semanas. Com certeza, quando Paulo e Silas foram levados à prisão pelos pretores, pelos oficiais de justiça, eles tiveram que explicar para o carcereiro o que tinha acontecido. E era uma cidade pequena, Filipos não era uma cidade grande. Então, provavelmente, o carcereiro já tinha ouvido falar das mensagens de Paulo e Silas, ele já sabia daquilo que havia ocorrido, ele sabia que Paulo e Silas reuniam-se com as mulheres à beira do rio para a oração. Portanto, ele já devia ter alguma ideia do que era a mensagem de Paulo e Silas. E veja, Paulo e Silas, eles cantavam e oravam à noite, porque eles não conseguiam dormir. Então, aquele carcereiro ouvia todas aquelas mensagens indiretamente. E, de repente, ele está vendo um terremoto, que era muito comum naquela região, não era incomum. Mas ele percebe que Deus está agindo de alguma forma extraordinária ali. Então, portanto, ele se prostra diante de Paulo e Silas, procurando, talvez, já um toque de Deus no seu coração, uma resposta para aquela situação tão difícil que ele estava se encontrando. Verso 30 nos diz que depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa pergunta do carcereiro, ela é um pouco enigmática. A gente não tem certeza absoluta do que ele entendia por ser salvo. Nós não temos ideia disso. A palavra salvo que ele usa aqui é a mesma palavra, embora aqui esteja no aspecto verbal, é a mesma palavra que a jovem possessa falava para Paulo o tempo todo. Ela dizia lá, vocês devem se lembrar, no verso 17 do mesmo capítulo, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Aqui um substantivo, mas a palavra é a mesma palavra grega, uma no substantivo, outra no verbo. Então nós talvez entendamos que aquele carcereiro estava pensando numa salvação na cosmovisão grega, na cosmovisão romana, uma libertação física da morte, de uma dificuldade passageira, de uma dificuldade que ele estava enfrentando. Ele falou, agora os caras vão me matar, o império vai me matar, eles vão me trazer a sentença de morte sobre mim. Talvez ele tivesse pensado dessa forma. Mas pelo fato de ele ter passado algum tempo ouvindo Paulo e Silas na prisão, cantando, orando, pelo fato de ele saber de toda a história que havia ocorrido entre Paulo e Silas e aquela jovem possessa, toda a questão que houve na praça, na ágora ou praça pública, nós também podemos chegar à conclusão que aquele homem estava realmente querendo saber alguma coisa mais profunda, alguma coisa espiritual. Talvez essa salvação que ele está dizendo seja o que tem para mim. Talvez ele não tivesse uma noção completa do que seria a salvação, mas ele faz essa pergunta. Isso é muito interessante. Lá no começo de Atos, nós ouvimos falar de um grupo também que faz uma pergunta. E o que faremos, irmãos? Vocês lembram dos judeus
dos primeiros, lá no capítulo 2, quando Pedro faz a sua proclamação do Evangelho, eles também fizeram essa pergunta. Depois de Pedro ter exposto o Evangelho, eles fizeram a pergunta: que faremos então, irmãos? Eles não completam a frase, eles não falam o que faremos para sermos salvos, mas a ideia é a mesma: o que faremos agora? Não há outra saída para a nossa vida. Aquele carcereiro estava consciente disso. Não há outra saída para a minha vida. Eu preciso de alguma coisa para salvar-me. Eu preciso ser salvo de uma forma completa. Muito claramente, muito evidentemente, o carcereiro não tinha um conhecimento teológico. Ele era um romano, ele era um gentio. Embora ele tivesse aí algumas semanas ouvido Paulo e Silas cantando e orando, ele não tinha um conhecimento teológico todo. Mas nós não podemos perder de vista que é Lucas que está escrevendo o texto, e que é o Espírito Santo que está inspirando Lucas a escrever esse texto. Então, o que o Espírito Santo está querendo nos mostrar aqui? A salvação, embora na cabeça do carcereiro não tivesse um conceito completo, talvez espiritual, talvez de uma vida eterna, talvez de um novo céu e de uma nova terra, ou de uma ressurreição do corpo, talvez ele não tivesse tudo isso na sua mente, mas o Espírito Santo está querendo nos mostrar: olha, o carcereiro precisava de um conceito de salvação robusto. Meus irmãos, eu queria parar um tempo aqui. Muitos crentes, eu ainda percebo hoje na igreja moderna, ainda têm uma dificuldade com respeito ao conceito de salvação. Às vezes, o conceito de salvação é um conceito muito espiritualizado demais, embora ele tenha o componente espiritual muito importante, muito significativo, mas muitas vezes as pessoas estão pensando só numa alma salva. As pessoas muitas vezes pensam na salvação do inferno. Olha, o mundo está debaixo da ira de Deus, é uma ira justa, porque nós somos pecadores, o mundo se rebelou contra Deus. Então a minha alma, e eu sei que a minha alma tem pecados, a minha alma é uma alma pecadora, e eu preciso de uma salvação, eu preciso de ser livre dessa condenação do inferno. Mas a salvação no conceito bíblico, ela é muito maior do que isso. Esse é um aspecto verdadeiro da salvação, mas não é só esse. Inclusive, no conceito judaico antigo, do Velho Testamento, você não vê muitas vezes os judeus no Antigo Testamento falando de céu. Eles não têm muito esse conceito, porque para o judeu, salvação é a salvação da vida física como um todo. O judeu, ele não tem uma ideia, como nós temos hoje, uma ideia muito grega, muito ocidental, do ser humano como uma unidade separada entre corpo e alma, ou corpo e espírito. O conceito do judeu do ser humano completo é o ser humano inteiro. É corpo e alma unidos. Ele não tem uma ideia de separação. Ele sabe que na morte há uma separação. E a morte para o judeu era um conceito muito forte, diferente até às vezes do nosso. Você já deve ter ouvido em alguns velórios, até mesmo alguns pastores e até pastores presbiterianos, de forma errada, dizendo a seguinte coisa: estou aqui diante do corpo do irmão morto, olha, esse irmão não está mais entre nós. Agora só está o corpo aqui, mas ele não está mais entre nós. Não é verdade completa. O corpo dele está entre nós. A alma, sim, foi estar com o Senhor nos céus, mas o corpo está ali. Isso não é natural ainda. Embora a alma esteja desfrutando de uma alegria, de uma salvação na presença do Senhor Jesus Cristo, a alma está completamente liberta do pecado na presença do Senhor Jesus Cristo, ainda não é a salvação completa. A salvação completa, ela só vai se dar quando esse corpo se unir, esse corpo for ressuscitado, é evidente, esse corpo for glorificado, e esse corpo se unir novamente à sua alma. Isso é salvação de forma completa. Por que o judeu pensava assim, e por que nós, muitas vezes, dentro das igrejas evangélicas, pensamos numa salvação só a nível espiritual? Porque nós nos esquecemos que Deus nos criou para reinar sobre a terra.
Deus não nos criou para ter uma separação entre corpo e alma. A morte, na verdade, é um grande desastre sobre a humanidade. É um grande castigo, é uma grande pena sobre a humanidade rebelde. A morte é uma coisa que realmente nos choca. Mesmo diante de uma pessoa crente, morta, nós ficamos chocados. Essa semana mesmo, morreu um irmão lá da Vila Maria, o senhor Ernesto. Não sei se alguns aqui mais antigos conheceram o senhor Ernesto, tocava bandolim. Um homem muito crente, morreu com 90 e poucos anos, acho que 94, 95 anos. Um homem muito crente, de uma família muito crente, muito piedosa. E ele ali estava morto. Eu fui vê-lo ali na quarta-feira à noite. Por mais que nós saibamos que aquele irmão está com Cristo agora, mas ainda assim a morte é chocante. A família crente, os filhos crentes, a esposa crente, os netos crentes, o genro crente, a nora crente, a família toda crente na igreja. Mas mesmo assim eles sentem, é chocante, é a morte, é uma separação. A salvação, então, ela não simplesmente é uma passagem para ir para o céu. A salvação é muito mais. Ela é a restauração daquele plano original de Deus para a humanidade. E esse plano de salvação de Deus, que é muito mais abrangente do que simplesmente uma passagem para o céu, ele só é feito através de Cristo Jesus. Por isso, 2 Coríntios 5,17 diz que em Cristo nós somos uma nova criatura. Em Cristo ele está fazendo novas todas as coisas. Nós, crentes, meus irmãos, nós estamos em Cristo Jesus. Nós não estamos simplesmente aguardando o dia da nossa morte para irmos para o céu. Não. A nossa vida começa a mudar aqui e agora. Nós temos uma esperança de uma ressurreição futura. Nós temos em mente que um dia nós vamos reinar sobre esta terra com um corpo glorificado, quando o Senhor Jesus vai estar habitando sobre a terra e reinando sobre o seu povo. Absoluto, sem a presença do pecado. A própria terra física, essa própria terra como nós a conhecemos, esses mares, as terras, as florestas, elas serão transformadas. Haverá um novo céu e uma nova terra. Então veja que salvação ela tem um aspecto muito mais abrangente, é muito mais rico. O conceito de salvação na Bíblia é muito rico, muito profundo, muito amplo. O meu objetivo aqui não é, inclusive, dar tantos detalhes assim a respeito da salvação, mas o que o Espírito está querendo nos dizer com essa simples frase do carcereiro, o que eu devo para ser salvo, talvez ele não estivesse compreendendo tudo isso. Mas o que o Espírito Santo está agindo no coração daquele homem é exatamente para que ele chegue nesse ponto. E veja que a alegria vai alcançá-lo muito rapidamente. Não vai esperar tanto tempo assim. Olha a sequência do texto. A partir dessa pergunta, o que Paulo e Silas fazem? Eles respondem à pergunta. E a pergunta é muito direta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Aqui nós temos dois conceitos ligados e muito importantes, embora numa frase que aparentemente ela é simples. Crer. A palavra crer, no conceito hebraico e até mesmo na palavra grega utilizada, ela significa muito mais do que um assentimento intelectual. Por exemplo, se eu falar para os irmãos aqui, irmão, você acredita em Pedro Álvares Cabral? Você acredita que ele existiu? Eu acredito, eu tenho um assentimento intelectual, eu estudei pelo menos na escola que teve um camarada aí chamado Pedro Álvares Cabral que descobriu essas terras aqui. Mas você não viu Pedro Álvares Cabral, você acredita porque você viu nos livros. O conceito do hebreu, o conceito até mesmo da palavra grega, de crer, é muito mais profundo do que simplesmente acreditar em alguém, intelectualmente na existência dele. É você ter comunhão, é você confiar naquela pessoa. Tanto é que, em alguns textos do Antigo Testamento, quando você fala assim,
que o fulano casou-se com a fulana e a conheceu, esse conhecer é a relação íntima entre o casal, entre o marido e a esposa. Essa é a ideia. É uma união íntima. É realmente um conhecimento profundo. Não é que o marido, agora eu conheci a minha esposa, eu sei quem ela é. Não. Era um relacionamento profundo ao nível máximo, que é o nível físico. A ideia do judeu antigo era essa, quando ele falava em crer. Você crer em alguém é você depositar sua confiança completa naquela pessoa. Então, a palavra que Paulo está utilizando aqui é uma palavra no grego que também dá essa noção. Creia no Senhor Jesus Cristo. Não é crer em qualquer coisa. Não é crer num Deus superior. Não é crer numa divindade. Há muitos cristãos hoje, meus irmãos, infelizmente, eu digo isso com tristeza, até mesmo dentro de igreja presbiteriana, eu ouço isso frequentemente. Eu dei aula em escola dominical há mais de 30 anos. Eu já ouvi muita coisa. Eu ouvi já presbiterianos, e não é presbiteriano novinho, não, de 1 ano, 2 anos, presbiteriano antigo. Eles fazem a seguinte pergunta para mim: você não acha que uma pessoa que está lá num país muçulmano, que ele é realmente sincero, que ele realmente creia em Deus, embora seja aquele Alá, o Deus dos muçulmanos, você não crê que ele pode ser salvo pela sinceridade do seu coração? Eu falei, meu irmão, onde você encontra isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia? Você só pode ser salvo em Jesus Cristo, crendo no Senhor Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Ah, mas você não acha? Porque a pessoa, ele tem uma concepção antropológica. Ele está pensando na pessoa em si. Mas o Senhor Deus, ele deixou muito claro que ele se revelou ao mundo todo e todo mundo é culpável diante de Deus. Não tem ninguém coitadinho no mundo, meu irmão. Não tem ninguém inocente. A Bíblia é muito clara nisso. Deus olhou para a terra e viu toda a humanidade e falou assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E o muçulmano, ou o hindu, ou o budista, ou seja lá quem for, ou qualquer animista, em qualquer tribo, em qualquer lugar desse mundo, ele só vai ser salvo através do Senhor Jesus Cristo. É uma nova criação. Lembra do conceito de Cristo? Cristo não é simplesmente só um Salvador que veio à Terra. Não. Deus está recriando a Terra no seu Filho. Então, nós só temos salvação em Cristo Jesus, entregando a nossa vida completamente a Cristo Jesus. E aqui eu faço um parênteses, meus irmãos, para nós que somos crentes há mais tempo. Quantas vezes na nossa vida nós queremos segurar algumas áreas da nossa vida e nós não queremos entregar para o Senhor? Parece que nós entregamos algumas áreas. E algumas a gente retém. A gente fala, não, essa daqui eu não queria que o Senhor entrasse muito nessa área aqui, não. Eu não quero entregá-la completamente. Meus irmãos, isso é incoerente, inclusive, com o conceito de salvação. Nós estamos em Cristo, nós somos completamente dele. Se você resistir a entregar alguma área da sua vida a Cristo, essa área da vida que você resiste, ela vai atrapalhar a sua vida, ela vai te causar tristeza, você não vai viver na plenitude de Cristo, você não vai viver a alegria plena de Cristo na sua vida. Não ame mais nenhum pecado na sua vida do que a Cristo. Nós temos a tendência de termos alguns pecados de estimação. Eu e você temos essa tendência. Nós temos a tendência de escolhermos algumas coisas criadas como ídolos da nossa vida, como controladores da nossa alegria. Nós não podemos fazer isso, meus irmãos. Quando você faz isso, você não está desfrutando da vida plena que Cristo veio trazer para você. O problema não está na salvação de Deus em Cristo. O problema não está no plano de Deus em Cristo. O problema sempre vai estar no nosso pecado, na nossa resistência de entregarmos completamente a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo está falando isso, ele está falando de uma forma profunda, embora usando poucas palavras. Creia no Senhor, confie no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.
Talvez, quando Paulo estava falando aquilo para aquele carcereiro, ele estivesse pensando assim, ele ainda vai saber o que significa toda essa salvação. Mas você vai ser salvo. Até onde você entende, é o que você vai ter. Se o carcereiro estivesse pensando só em termos de libertação física, ele ia ter. Se ele estivesse pensando, talvez, numa salvação espiritual ainda meio que indefinida, como ele ouvia da jovem possessa falando, ele iria ter. Mas é claro que na mente de Paulo a salvação era muito maior do que na mente do carcereiro. Nós não podemos igualar as duas coisas. O carcereiro não tinha condições de ter um conhecimento completo. E logo a seguir, no verso 32, depois de terem apresentado o evangelho... só um detalhe aqui importante. Serás salvo tu e a tua casa. Por que Paulo está falando isso? Ele está falando em relação à aliança. Olha, a promessa é para você e para os seus filhos. É para a tua casa. Foi a mesma coisa que Pedro falou para os judeus lá no começo de Atos dos Apóstolos. Quando os judeus perguntaram, e agora o que faremos, nossos irmãos? Olha, essa é a promessa do Espírito Santo, é para vós e os vossos filhos. Deus quer salvar, meu irmão, não só você, Ele quer salvar a sua vida como um todo, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus descendentes. Deus é um Deus de família. Deus não é somente um Deus de indivíduos. Deus, Ele trabalha através de famílias. Creia nisso. E veja a sua salvação como uma promessa, inclusive, para a sua família. Isso não significa que Deus vai salvar necessariamente cada membro da sua família, mas a promessa é para a família inteira. É claro que existe uma relação entre Deus e o indivíduo. Sim, o indivíduo, se ele for eleito, se ele não for eleito, se ele vai se arrepender dos seus pecados ou não, nós não sabemos disso. Mas a promessa é para nós, os nossos filhos. Os batistas são interessantes, eles nos criticam, muitas vezes, porque nós batizamos crianças, dizendo o seguinte, olha, eu não vejo nenhum texto no Novo Testamento dizendo para nós batizarmos crianças. Literalmente, diretamente. É verdade, eles têm toda a razão, não há nenhum texto. E por que não há nenhum texto? Porque não há necessidade. O conceito do Antigo Testamento era, as famílias de Israel são salvas. Quando nascia um bebezinho judeu, ao 8º dia ele era circuncidado. Era a marca de que ele era um eleito, que ele era santificado pela família, pela convivência com os seus pais. Era a crença dos seus pais que fazia com que a criança com 8 dias de idade fosse circuncidada. E era uma marca, um selo de que ele pertencia à família de Deus no Antigo Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, qual é a marca que substitui a circuncisão? O batismo cristão. Precisava alguém falar para Paulo, para qualquer judeu daquela época cristão, olha, vocês batizem as crianças, viu? Não precisava falar. Era natural, eles batizavam as crianças. Tanto é que a casa de Lídia foi totalmente batizada. A casa de Cornélio foi totalmente batizada. Agora, a casa do carcereiro vai ser totalmente batizada. Aí sabe o que os batistas falam para nós? Eles falam assim, mas como que você pode ter certeza que essas casas tinham crianças? Ora, e como você pode ter certeza que não tinham crianças? Essa é a pergunta. Se houvesse uma proibição de se batizar crianças, estaria escrito na Escritura. Aí eles dizem outra coisa assim, não, mas a Bíblia fala assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas depois, logo em seguida, eles se esquecem. Mas quem não crer, será condenado. É claro, Paulo o autor ali está falando para adultos. Agora, quando você apresenta uma criança para o batismo, é a sua fé de pai e de mãe que está trazendo a aliança para aquela pequenina criança. O conceito de aliança, meus irmãos, é um conceito extraordinariamente lindo na Escritura. Os irmãos estão estudando isso na escola dominical. Isso é muito importante. Isso traz riqueza de bênção para a nossa vida. Bem, logo a seguir, o que fazem Paulo e Silas? Eles lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Olha aqui o discipulado.
Eles apresentaram o evangelho e logo a seguir começaram a falar da palavra de Deus. E aqui há a reação da fé. O que a fé produz na vida de uma pessoa dura, de uma pessoa acostumada com criminalidade, com violência, com pessoas do pior tipo de caráter possível? Ele já devia ter visto muito tipo de preso. O que causa a fé quando ela alcança o coração de uma pessoa, mesmo assim, uma pessoa dura, acostumada com a vida dura? Verso 33 e 34. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Irmãos, eu fico feliz de ver esse texto toda vez que eu leio. Porque eu fiquei imaginando assim, o camarada recebeu um monte de pancada nas costas, os dois. Eles iam estar cheios de vergonha, aquilo sangrando nas costas. Agora o carcereiro, ele está lavando os vergões daqueles homens. A alegria que o alcançou pela pequena palavra de salvação, mas a gente sabe que é o poder do Espírito agindo no coração dele, fez com que aquele homem duro estivesse cuidando de prisioneiros. E é interessante que ele estava, ao mesmo tempo o texto fala que ele estava lavando as costas do Paulo e Silas, e logo a seguir diz que ele foi batizado. Batizado com o quê? Com água. Ele está lavando as costas dos prisioneiros e o Senhor Jesus Cristo, através do símbolo da água, está lavando ele e a sua família dos seus pecados. Olha que coisa extraordinária que está acontecendo na vida desse homem. Há uma mudança profunda na vida daquele duro homem, daquele homem calejado. E veja mais ainda o resultado no verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, imagina um romano levando 2 judeus que estavam presos para a sua própria casa. Ele os levou para a sua própria casa, pôs a mesa. O nosso conceito brasileiro aqui, a gente brasileiro, a gente é um pouquinho diferente, né? A gente recebe todo mundo em casa, não é verdade? Eu me lembro, quando criança, a minha mãe, de vez em quando, ela pegava um mendigo na rua mesmo. Naquela época dava, né? Hoje a gente tem medo de fazer isso. Mas lá, quando eu era bem criancinha, 45 anos atrás, eu via minha mãe fazendo isso. Às vezes ela pegava um mendigo na rua, levava para casa, o cara sentava na mesa e comia. Ela dava comida. Hoje a gente não faz mais isso de medo, né? Porque você nunca sabe quem está na rua. Mas naquela época os mendigos eram mendigos mesmo, não eram bandidos. E a gente tem dessas coisas, né? Mas as culturas orientais, meus irmãos, elas não são assim. Quem conhece algumas culturas europeias, mais ao norte da Europa, sabe que também não é assim. As culturas do norte da Europa, para ela te convidar para ir na casa dele, o espanhol não é assim. Confirma, dona Olga? Não sei se a senhora conhece muito do espanhol. Eu tenho amigos meus que moram na Espanha há muitos anos. O cara trabalha com o cara na fábrica o tempo todo. Ninguém convida o cara para passar o fim de semana em casa. Ninguém convida. Eles são muito secos. É muito raro esse negócio de chamar a gente para ir em casa. Isso é coisa do brasileiro, é nossa. Mas lá fora não é assim. E na cultura oriental, para você trazer alguém para comer na sua casa, pôr a mesa para você, olha, você tinha que ter muita intimidade, confiança naquela pessoa. Então, o que está acontecendo aqui é uma coisa extraordinária. E veja, ele é o carcereiro, ele é o poder romano. Eles são o quê? Judeus. Paulo e Silas são judeus. Lembram-se da acusação dos senhores da jovem possessa? Lembram-se da acusação? Olha, esses homens são judeus. Esses homens, eles querem perverter a lei romana, eles querem perverter os nossos costumes. Nós somos romanos. O que eles estavam querendo dizer ali? Olha, o judeu é aquele povinho sem vergonha lá da Palestina, aquele povinho pequenininho. Nós somos os romanos, nós somos os dominadores do mundo, nós somos a sociedade mais sofisticada, nós somos a sociedade mais próspera, nós somos a sociedade mais culta da época, nós somos os norte-americanos. O quê? Você é o quê? Você é brasileiro?
Ou você é do Congo? Eu sou norte-americano, eu sou inglês, eu sou alemão, eu sou francês. É para você entender só o que estava acontecendo ali. Ali, um romano, um soldado aposentado, estava trazendo Paulo e Silas para a mesa, colocou a mesa, estava lavando os vergões deles. Imagina isso? Sabe o que está acontecendo aqui? Se você estuda o contexto cultural daqui, meu irmão, você fica espantado. Não é um encontro de brasileiro com um esquisito, com alguém estrangeiro fora que você traz para dentro de casa. É muito mais do que isso. Pôs a mesa e com todos os seus, veja o texto, leia junto comigo, meu irmão, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Meu irmão, salvação, o crer em Jesus, a verdadeira fé em Cristo, ela traz grande alegria, grande transformação na nossa vida. Isso foi muito rápido na vida daquele homem, foi muito rápido. Há uma ação poderosa do Espírito Santo aqui, transformando aquele homem que agora há pouco estava tentando se suicidar, ele ia se suicidar há poucas horas atrás. Agora ele estava manifestando uma grande alegria em toda a sua casa e está recebendo aqueles mensageiros do Evangelho. Esse é o Evangelho, meu irmão. Esse é o produto da fé na vida do crente. Mas não é só isso, existe um outro fruto aqui. O texto continua do verso 35 ao verso 39, nos dizendo o seguinte: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram-lhe que se retirassem da cidade. A questão aqui é simples. Era uma colônia romana, lembra? Filipos era uma colônia romana. Quando você tem uma colônia romana, existe uma lei ali. E qual é uma das leis? O cidadão romano não pode ser chicoteado em público. Não pode levar surra de varas em público, isso é contra a lei. Então, os pretores, que eram 2 juristas, 2 juízes da cidade, eles estavam em maus lençóis, eles acabaram de quebrar uma lei. E aí eles mandaram os oficiais de justiça lá. O oficial de justiça vai lá, liberta os prisioneiros lá, manda eles embora. Eles foram. Paulo aqui, ele toma uma atitude muito interessante. Veja, Paulo é cidadão romano. Ele é judeu, mas ele tem cidadania romana, ou porque o pai dele comprou a cidadania romana, talvez ele fosse de uma família muito rica, lá em Tarso da Cilícia, então ele comprou a sua cidadania romana, ou de alguma outra forma ele conseguiu essa cidadania, mas ele era cidadão romano. Ele não poderia ter acontecido aquilo que aconteceu. Ele poderia ter deixado passar? Não poderia, irmão. Sabe por quê? Ele tinha entendimento que aqui era a apresentação do Evangelho. Ele está numa cidade romana. Ele está numa cidade de concepção romana. Ele está numa cidade que ainda não entendia a diferença entre judaísmo e cristianismo. Eles não sabiam nada disso. Era uma cidade que, para todo mundo que participou daquela reunião na praça, e era o povo todo que ia para lá, eles devem ter pensado assim: olha, mais uns criminosos judeus. E eles merecem realmente levar essa surra aí. Olha, eles tiraram a fonte de lucro daquele casal e ainda querem perverter os costumes da nossa cidade. Eles devem ser chicoteados, eles devem levar varada. Então, Paulo, o que ele pensa? Se eu simplesmente aceitar essa situação, o que eu vou estar dizendo? Todo mundo tinha razão.
esses mensageiros desse cristianismo, desse Cristo, desse Jesus Cristo, eles são mesmo criminosos. E Lucas, ele tem um dos objetivos ao escrever esse livro, é mostrar às autoridades romanas, para quem Teófilo talvez seja um dos juristas, que o cristianismo não era desobediente às leis romanas. O que eles estavam ali era pregando o evangelho. Então veja que Paulo está preocupado não com a sua justiça tão somente. Ele está preocupado com a justiça da igreja de Cristo. Ele está preocupado com a imagem da igreja de Cristo. Porque, veja, ele desafia aquelas autoridades. Falou, o quê? Vocês querem agora simplesmente dar um tchauzinho para a gente e mandar a gente embora? Negativo. Pode chamar a sua autoridade. Eu sou cidadão romano. Eu quero ver o juiz vindo aqui e dando satisfação. Quando os juízes ouviram isso, eles tremeram de medo. Se esses camaradas apelarem para Roma, o que vai acontecer? Nós vamos sofrer penalidade judicial. Porque nós quebramos uma lei da colônia romana. Os juízes foram lá rapidinho. Olha, e rogaram. A palavra agora é diferente. Rogar é, por favor, vão embora. Por favor, vocês querem ir embora? Faça o favor, vai, dá um jeitinho. Se manda, vaza, como diz a moçada hoje. O que Paulo está fazendo aqui? O que eu entendo aqui, meus irmãos? A fé em Cristo, ela é uma fé que produz justiça na terra. Ela produz justiça na sociedade. Paulo tinha esse direito, e ele não abriu mão desse direito. E ele vai fazer isso mais uma vez, até o final de Atos. Quando ele está sendo julgado por judeus, ele fala assim, olha, eu sou cidadão romano, eu quero apelar para César. Por que ele faz isso? Ele sabe que ele tem o direito, e ele sabe que ele vai ser levado para quem? Para Roma. Onde que ele queria chegar com o evangelho? Em Roma. Ele sabia que ia chegar lá. O Senhor Jesus já tinha dito para ele, ó, eu vou te levar perante todos os reis da terra. E quem era o maior rei? Quem era o maior poder na época? O imperador romano. E foi para lá que Paulo foi. Então, ele se utiliza do direito que ele tem, das condições que a vida lhe dá, ou que Deus lhe dá através das circunstâncias normais da vida, para fazer justiça para a sua igreja, para o nome do próprio Evangelho, para que o Evangelho não fosse envergonhado. Senão, aquelas pessoas, o que elas iam pensar? Olha, mais um criminoso judeu que passou por aí, trazendo mais uma mensagem. Não. E toda a cidade ficou sabendo. Os juízes foram lá para pedir desculpas para Paulo e mandaram embora. Essa é a segunda bênção, ou o segundo fruto da fé na nossa vida. Mas há uma terceira ainda aqui, irmãos. E ela está um pouco, quase que escondida aqui no texto. O verso 40, fechando a história, ele nos diz que, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então, partiram. Paulo e Silas saem do cárcere e eles vão para onde? Eles vão embora logo em seguida? Não. Eles vão para a pequena igreja que já estava formada na casa de Lídia. Irmãos, uma coisa que é interessante, primeiro convertido na igreja de Filipos, quem foi? Lídia, uma mulher asiática, uma mulher gentia, temente a Deus, mas mulher gentia, uma empresária. O terceiro convertido, quem foi? O carcereiro, um romano, um homem duro, um homem simples. E há um convertido aqui que nós não podemos afirmar com toda certeza, mas eu creio que ela estava ali também, a jovem possessa. Por quê? Porque Lucas, ele tem um estilo literário muito interessante. Ele mostra uma mulher forte sendo convertida. Depois ele mostra uma mulher fraca, escravizada, de todas as formas possíveis. Uma mulher escravizada por homens e escravizada por demônios. E o texto só nos diz que Paulo expulsou o demônio daquela moça. Mais nada. Ele não diz que aquela mulher se converteu. Mas depois, logo a seguir, ele mostra um romano se convertendo, um homem duro, um homem forte. Uma mulher forte e um homem forte. Uma mulher
asiática, uma empresária se converte, um carcereiro se converte, um líder romano, o poder romano se convertendo na cidade. Eu fico me perguntando por que aquela moça não havia se convertido, se ela foi liberta do poder de Satanás. Provavelmente ela estaria ali na casa de Lídia. E não só ela, mais pessoas estavam ali na casa de Lídia. O que eu vejo em tudo isso aqui, meus irmãos? O Espírito Santo nos mostrando, olha o tipo de igreja que começou em Filipos, olha o tipo de igreja que começou na Europa. Uma mulher gentia, um soldado romano, um carcereiro e uma jovem possessa, uma escrava que não era ninguém. Nem nome ela tem. Nem nome ela tem, não tem nome para ela. O que nos mostra isso, meu irmão? Que, primeiro, Deus ele faz coisas assim improváveis. Ele começa com pessoas improváveis. E ele começa a trabalhar em pessoas e une pessoas que você olha e você fala assim, mas como que pode, dentro de uma igreja, ter pessoas tão diferentes? Como é que pode haver unidade nesse meio? E há unidade. Tanto é que o César leu uma parte de Filipenses, mas eu quero convidá-lo a ler, por exemplo, Filipenses, capítulo 1. O César leu do verso 3 ao verso 11, que é uma ação de graças de Paulo pela igreja de Filipos. Agora eu quero ler com os irmãos do verso 27 ao 30, do mesmo capítulo. Eu já falei isso para os irmãos, Paulo escreve uma carta amorosa para os filipenses, ele tem uma ligação muito forte com essa igreja. Ele passou por dificuldades imensas em Filipos. Ele tem um relacionamento bastante maduro com essa igreja. E olha o que ele escreve ali. Vivei acima de tudo, a partir do verso 27, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Eles tinham adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendo o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, Filipenses, eu sei das dificuldades que vocês passam aí, mas eu estou rogando para vocês, continuem vivendo em união, continuem mostrando as características do Evangelho de Cristo, no meio de uma sociedade pagã, difícil, como é essa sociedade onde vocês vivem. O combate que vocês viram em mim é o mesmo combate que agora vocês têm. Vocês acompanharam a minha vida, vocês viram o que aconteceu quando eu estive aí no meio de vocês. Ele está escrevendo essa carta aqui há cerca de 12 anos depois. 12 anos depois. Você já tinha uma igreja robusta, uma igreja forte. Há unidade nessa igreja. E como começa essa unidade? Com pessoas improváveis. Com pessoas que naturalmente, sociologicamente, elas não são unidas. Como é que você une pessoas pobres, miseráveis, escravos, que nem têm nome, com empresários ricos, brancos, asiáticos e com romanos carcereiros? Você tá entendendo a diferença social, cultural, de cosmovisão, de visão de vida, de mundo, dessas três pessoas? O que o Espírito Santo está mostrando através de Lucas aqui é a obra sobrenatural do Espírito Santo, é a fé sobrenatural em Cristo que produz alegria sobrenatural, que produz justiça para o povo de Deus e que produz unidade no corpo de Cristo. É a fé em Cristo que produz essas coisas. E só a fé em Cristo pode produzir isso. Há vários experimentos sociológicos no mundo tentando fazer coisas parecidas, e nenhum deles consegue chegar em nada perto disso. Nada perto disso. Meus irmãos, que riqueza que nós temos nas nossas mãos, que evangelho maravilhoso, que fé extraordinária, que fé que te dá a alegria sobrenatural, que fé que está preocupada com a justiça nesse mundo,
com as estruturas sociais desse mundo, com as estruturas criacionais desse mundo. Que fé que produz unidade para nós, pessoas tão diferentes muitas vezes umas das outras. Talvez você, algumas vezes, tenha pensado assim, puxa vida, mas aquele irmão na igreja é difícil, ele é diferente demais, eu não consigo entendê-lo. Mas o Senhor produz unidade onde não há previsão de unidade nenhuma. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, eu te agradeço muito, porque o Senhor é um Deus extraordinário. E a tua salvação, ela é tão completa, Senhor. A tua salvação, a tua obra, o poder do teu Espírito, faz coisas na nossa vida que nenhuma universidade, nenhum experimento, nenhuma obra humana pode realizar. Primeiro, a grande alegria da nossa salvação. Obrigado pelo fruto da alegria, Pai, da transformação de vida. Muitos de nós tivemos aqui, todos aqui, histórias tão diferentes, formações diferentes, nascimentos diferentes, temos idades diferentes, gêneros diferentes, temos as mais diversas visões de mundo. Mas o Senhor produz algo dentro do nosso coração, que é aquela alegria de conhecer a Tua palavra e a Tua salvação como aquele carcereiro. E isso é tão importante para nós, ó Deus. Nós te louvamos por isso. Aleluia, Senhor. Aleluia, pela alegria da Tua salvação. Também te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus justo. É um Deus que, através da vida do apóstolo Paulo, mostrou como as coisas devem ser justas neste mundo. Nós vivemos num mundo injusto, injusto em todos os sentidos. Nós, muitas vezes, agimos em injustiça, mas o Senhor está preocupado com a justiça desse mundo, e um dos produtos da tua fé, um dos aspectos da fé, é a justiça. Queremos ser justos neste mundo, Pai. Obrigado pela justiça do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos deu a Tua justiça para nós. E também na unidade, Deus. Muito obrigado pela unidade que o Senhor nos dá. Muito obrigado porque nós podemos olhar para irmãos tão diferentes de nós e podemos perceber que realmente há uma manifestação sobrenatural, poderosa do Teu Espírito nas nossas vidas, nos unindo, ó Deus. Unindo pessoas diversas, pessoas estranhas umas às outras. E o Senhor nos traz para uma comunhão, o Senhor nos traz para nos almoçarmos nas mesmas mesas, compartilharmos da nossa própria vida. Pai, muito obrigado por essa experiência e que essa seja cada vez mais uma experiência real na vida da Igreja do Jardim Fortaleza. Alegria, justiça e unidade. Abençoa a nossa vida, Pai. Durante a semana, que a gente possa nos lembrar, cada um de nós, dessas bênçãos extraordinárias que o Teu Evangelho traz para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.